Falar um pouquinho nessa manhã. Para mim é o assunto que deve ser o assunto de todos os assuntos. É o cerne do Adventismo, é o cerne da doutrina do santuário, é o cerne da mensagem do terceiro anjo. Então, abre a palavra de Deus, então vamos meditar um pouquinho. E, inicialmente, nós vamos ler aqui um texto que, em algum momento, nós já estudamos, já exploramos o texto, mas sempre ele tem coisas novas para nós. Apocalipse, capítulo 18, e é apenas o verso 1. Apocalipse 18... e o verso 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Quando nós vamos para Isaías, no capítulo 6, tem lá a visão do santuário. Na visão do santuário tem o cântico dos serafins. Isaías ouviu e viu os serafins e ouviu o cântico. E o cântico diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu fico a imaginar uma música cantada pelos serafins há 2500 anos atrás, ou mais do que isso, e no entanto esta música é um canto de celebração, de atributo à santidade de Deus, mas também foi um canto profético. Então eu imagino como que os serafins, os seres angelicais, que são sentinelas do trono de Deus, aguardam para o cumprimento dessa promessa. E aquilo que foi soado, cantado pelos anjos de Deus há mais de 2500 anos atrás, vai se cumprir nos nossos dias. A terra vai estar cheia da glória de Deus. Amém. Amém. Então, irmãos, isso aqui deve ser para nós o cerne do momento em que nós vivemos, porque Deus fará com que isso seja uma realidade para nós. Então, nós precisamos entender isso aqui, demorar o assunto, repetir o assunto, mentalizar e almejar que a terra será iluminada com a glória de Deus. Vamos entender aqui essa questão da glória de Deus. Nós precisamos entender, nós precisamos aprofundar cada vez mais no sentido dessa glória de Deus. Essa pergunta ela precisa ser respondida de uma maneira assim, muito simples, muito fácil de ser entendida. Moisés, ele vai pedir: Senhor, mostre-me a tua glória. E Deus diz para ele: farei passar toda a minha bondade ante ti. Deus é bom, Jesus é bom. O jovem rico vai chegar até Jesus e diz: que farei de bom para herdar a vida eterna? E aí Jesus diz assim: por que me chamas bom, né? Bom só existe um, que é Deus. O jovem rico deveria entender que a bondade de Deus estava em Cristo Jesus e Ele é Deus. Amém. Dentro desse aspecto, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos definir de uma maneira muito simples: a terra será iluminada com o caráter de Deus. Amém. Então, traduza da seguinte maneira, né? Vi descer do céu outro anjo,
que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com o caráter de Deus. Mas vamos avançar nesse conceito de glória. Quando nós olhamos Isaías capítulo 58, a palavra de Deus vai dar para nós uma amplitude do que significa essa palavra glória, além de ser caráter. Isaías, no capítulo 58, no verso 8: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. Agora observe: a tua justiça irá adiante de ti. Ou vamos colocar também em outras traduções, diz que a tua justiça será a tua vanguarda. Não sei se tem alguma tradução que diz assim. Então veja bem, na sua dianteira vai estar a tua justiça. E diz a palavra de Deus que e a glória do Senhor será a tua retaguarda. A parte traseira. Então, justiça na frente, glória do Senhor na parte de trás. Quem vai estar no meio? Povo de Deus? Tá, veja bem. O caráter de Cristo. Então vamos lá. E a tua justiça vai estar na dianteira. Na parte traseira vai estar a glória do Senhor. Quem vai estar no meio? O povo de Deus. O povo de Deus iluminado pelo Espírito. Tá, se é mais de uma maneira, nós precisamos definir de uma maneira mais ainda. Remanescente. Tá, mas eu defini de uma maneira. Então veja bem. Então vai estar. Vai estar. Você. Vai estar eu. Tá? E aí nós vamos estar revestidos de justiça. Amém. E justiça que, segundo o texto, também tem o sentido de Obediência. do texto. Retidão. Glória do Senhor. Então, na palavra de Deus, justiça e glória do Senhor também tem o mesmo sentido. Então, a tua justiça irá na dianteira e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Tá? Ou seja, justiça e glória se harmonizam. Então vamos traduzir agora Apocalipse 18, 1. E vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade. E vamos lá. E a terra foi iluminada com a sua justiça. E a terra foi iluminada com a sua glória. Tá? Então, o povo que está revestido de justiça será o povo que vai estar revestido da glória do Senhor. Opa! É isto que precisa ser almejado no nosso coração, irmãos, né? Estarmos trajados de justiça, estarmos revestidos de glória. E isto vamos dizer o seguinte, que equivale também estar revestidos do caráter de Deus. Olha aqui o sentido de Apocalipse 18, verso 1. Tá? Vamos ver aqui dois textos que vai nos ajudar a realçar isso aqui. Tá? Por meio do profeta Isaías é feita a promessa: a tua justiça irá diante da tua face e a glória do Senhor será a tua retaguarda. A justiça de Cristo é que vai adiante de nós, e essa é a glória do Senhor que deve ser a nossa retaguarda.
Irmãos, esse texto aqui para mim, ele é fenomenal. Então ela define para nós, tá? Justiça e a glória do Senhor, e ela agora sintetiza nessa expressão, justiça de Cristo. Agora vamos traduzir, Apocalipse capítulo 18, verso 1. Vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a justiça de Cristo. Esse deve ser o assunto mais divulgado nos sermões. A justiça de Cristo. E ela vai dizer: a mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Então, quando João está vendo a terra iluminada com a glória de Deus, ele está vendo a terceira mensagem sendo soada no alto clamor, e veja bem, ele está vendo a mensagem da justiça de Cristo sendo soada até a extremidade da terra. E dentro disso, irmãos, nós precisamos definir aqui nessa manhã, e de uma maneira assim muito simples, o que é essa justiça de Cristo. E aí nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do Salmo 119, e o verso 172. O que é justiça? Primeiro vamos definir o que é justiça. Salmo 119, verso 172. O salmista, ele define de uma maneira assim, também muito simples, o que é justiça. Venha a tua mão socorrer-me. Então, 172. A minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. O que é justiça? Os mandamentos do Senhor. Veja como a palavra de Deus definiu isso de uma maneira muito simples para nós, tá? O que é justiça? Os mandamentos do Senhor, tá? Então, quando nós olhamos que a terra vai ser iluminada com a glória de Deus, nós temos que entender que a terra será iluminada com a justiça de Cristo. E aí nós temos que entender que a terra será iluminada também com a lei de Deus. Olha, que maravilha. Divino isso, essa visão bíblica, irmãos. Tá? Dentro dessa visão, irmãos, olha o que nós encontramos no Salmo 19. Vocês conhecem de cor, né? O que diz lá? A lei do Senhor restaura a alma. Perfeita. O que a gente encontra nessa palavra perfeita? Essa palavra perfeita, ela dá muito sentido, tá? Mas o que seria o sentido? Quando nós olhamos para a rebelião que houve no céu, perfeito era nos teus caminhos, até que se achou iniquidade de ti, tá? Essa palavra perfeito, ela dá a ideia de integridade, completo. Então, houve um ser que era completo em tudo aquilo que a lei de Deus requer. E aí, quando houve a iniquidade, quando surgiu a maldade no coração dele, ele deixou de ser completo. Tá? Então, vamos guardando esses conceitos, né? Quando nós olhamos lá para Deus dizendo para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, Abraão, seja íntegro, seja completo. Tudo aquilo que a lei de Deus está pedindo de você, anda de acordo com a lei. É isso que Deus está dizendo literalmente para Abraão. Se a lei de Deus é justiça, ela requer perfeita, completa justiça. Foi isto que foi requerido dos nossos primeiros pais
antes do pecado. É isso que é requerido de todos nós depois do pecado: perfeita obediência à vontade de Deus. Essa era a imagem de Deus que estava na vida de Adão e Eva antes do pecado. Então, de Adão e Eva antes do pecado, poderia-se dizer que eles eram perfeitos, completos naquilo que a lei de Deus requeria deles, até que eles entraram numa rebelião com Deus e deixaram de ser completos. Não podiam fazer mais parte do Éden. A mesma obediência, o que foi requerido deles, é requerido de todos nós, seres humanos, para nós entrarmos na eternidade. Vamos aqui ver um mandamento muito simples. Às vezes eu faço sexto mandamento: não matarás. Quem respondeu? É Júlia? A Júlia, né? Aí estava falando o nome da Júlia, mentalizei o nome da Júlia, né? Júlia, a Júlia respondeu. Veja que um mandamento tão simples, pequenininho, né? Como diz o mineiro, pititinho, né? Que até uma criança decora, mas esse mandamento vamos definir esse mandamento aqui de acordo com o livro Patriarcas e Profetas. O que é não matarás? O que Deus requer nesse mandamento? Todos os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida, o espírito de ódio e de vingança. Quando fala de espírito de ódio, só vamos colocar aqui o desejo, ou a condescendência de qualquer paixão que leve a atos ofensivos ao outro, ou nos faça mesmo desejar-lhe mal. Qualquer desejo de maldade no coração, qualquer desejo que não seja o bem para o outro, é transgressão do mandamento. Tá? Pois qualquer que aborrece seu irmão é homicida. Onde está essa passagem? Tá aqui, vamos chegar nela, tá? Uma negligência egoísta de cuidar dos necessitados sofredores é transgressão do mandamento. Toda a condescendência própria ou desnecessária privação ou trabalho excessivo, tá? Com a tendência de prejudicar a saúde, todas essas coisas são, em maior ou menor grau, violação do sexto mandamento. Só numa meditação, irmão, só uma pergunta: quem é que observa na íntegra este mandamento? Vamos analisar um pouquinho mais? Olha o que a palavra de Deus está dizendo: não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Se bem que se amontoasse, fala sobre Jesus, sobre ele calúnias e perseguições, desde o berço até a sepultura, estas não lhe provocaram senão expressões de um amor que perdoa. Irmãos, será que nós temos obedecido à lei de Deus? Será que nós vivemos o que a lei de Deus pede de nós? Ou nós somos mais ensinadores da lei, mais professos observadores da lei, do que na realidade do que praticantes da lei de Deus? Então, quando nós olhamos este mandamento, não matarás,
e olhamos o que ele pede, e se nós formos aqui analisar, e se nós formos aprofundar na profundidade desse mandamento, o que a palavra de Deus está falando sobre esse mandamento, nós vamos ver que é um mandamento que vai se ampliando e ampliando e ampliando e ampliando, e aí nós vamos vendo deficiências nesse mandamento. Pastor, coloca só abrir. Pastor, eu queria que o senhor passasse todas essas folhas para a gente não discutir. Tá aqui, ó. Maior discurso, passo sim, tá? Maior discurso de Cristo, parte 71, tá? A outra é para trás dos profetas. Não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Se bem que se amontoar sobre ele calúnias e perseguições desde o berço da sepultura, estas não lhe provocaram senão expressões de um amor que perdoa. Senhor, me ajude a viver isso. Olha, vamos entendendo isso aqui, tá? Não, eu queria fazer só uma pergunta. Só um minutinho, aí, guarda essa perguntinha aí, eu vou te responder, tá? Tenho um prazer, tá? Senão eu perco esse raciocínio aqui. Então, nós não possuímos justiça em nós mesmos com a qual que nós pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Aí o que Deus faz, irmãos? Então aqui, Paulo vai dizer isso em Filipenses. Tem dois tipos de onde vem justiça. Tem a justiça que vem da lei e a justiça que vem de onde? De Deus. Então nós temos dois caminhos para buscar a justiça. Ou nós buscamos na lei, porque a lei pede justiça, aí nós consentimos que a lei é boa, santa e justa, professamos crença na lei de Deus e queremos fazer parte dos seguidores de Cristo e da sua lei. Então nós buscamos justiça na lei. Ou nós buscamos justiça que vem de Deus. Então tem dois caminhos. Qual foi o erro dos judeus? Buscar na lei. Buscaram a justiça na lei. Não buscaram a justiça que vem de Deus. O que é a justiça que vem de Deus? Então vamos lá. Então, em Jesus, Deus nos oferece a perfeita justiça da lei. O que seria a perfeita justiça da lei naquilo que se manifestou em Cristo? A plenitude do amor. Então é o seguinte, tudo isso aqui que nós vimos que a lei de Deus pede, isso aqui foi vivido, evidenciado em todos os momentos na vida do Senhor Jesus Cristo. Que é um padrão de obediência ao mandamento não matarás? Olhe para Jesus. Quer uma vida de perfeita harmonia com todos os detalhes, os mínimos detalhes, a amplitude do mandamento? Olhe para Jesus. Ele é o cumprimento perfeito da lei de Deus. Não houve nele nenhuma variação que pudesse dizer assim, ó, aqui ele deixou de cumprir. Então, quando nós olhamos para Jesus, nunca houve um ato, um pensamento, uma palavra que pudesse ser contrário ao mandamento não matarás. Por isso, do seu coração transbordava com amor. Imagine, irmãos, desde o berço até a sepultura, os irmãos não compreendendo a sua missão, em algum momento a mãe não compreendendo a sua missão, em vários momentos a cidade o rejeitando, a liderança o rejeitando, a sinagoga rejeitando, o sinédrio rejeitando, os romanos, as autoridades romanas, mesmo sabendo que ele era inocente, posicionaram politicamente contra Cristo por causa do prestígio, e sempre saía de Cristo bombate. Então, Jesus é o perfeito cumprimento da lei de Deus. Então, quando nós olhamos o mandamento da lei de Deus,
aí em Cristo, ele é o Cordeiro de Deus imaculado, sem defeito, é o sumo sacerdote sem pecado. E como é que nós recebemos justiça? Recebemos justiça, recebendo. Isso aqui é uma expressão do livro Maior Discurso de Cristo, essa é a última expressão aí, tá? Então, se nós pudermos definir aqui justiça, além do mandamento de Deus, numa só palavra, justiça é Cristo. Tá? Justiça é Cristo. Recebendo justiça, recebendo Jesus. Vamos entender aqui esse verso aqui, nós já estudamos ele aqui no encontro, mas ele é significativo. Se vos entregardes a ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tem sido vossa vida, considerados justos por sua causa. O caráter de Cristo, agora vamos traduzir, a justiça de Cristo, a perfeita obediência de Cristo, é o cumprimento perfeito de Jesus em relação ao mandamento. Vamos agora colocar o mandamento, não matarás. A perfeita obediência de Cristo no mandamento não matarás, tá? Substituirá o vosso caráter corrompido, cheio de manchas, cheio de nódoas, cheio de perversidades, e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se não houvesseis pecado. Ou amém e amém. Amém. Quando nós aceitamos a Cristo, vamos colocar o mandamento não matarás, e confessamos diante de Cristo, e reconhecemos que Cristo é o nosso Salvador, o sacrifício expiatório, a justiça que vem de Deus. E aí veja bem, Deus me olha como se eu nunca tivesse transgredido o sexto mandamento, como se eu nunca tivesse feito alguma maldade no meu coração, alguma maldade por atos, por palavras maldosas. Deus me considera como se eu nunca negligenciei um sofredor. Irmãos, Deus me olha na visão que Ele tem do caráter do seu filho. Deus me olha com o amor que Ele tem para com seu filho. E o amor que Ele tem para com seu filho é amado. E se eu estou em Cristo, se nós estamos em Cristo, nós somos amados e amadas de Deus. Esta é a visão do céu, irmãos. Esta é a graça, a justiça que vem de Deus, da perfeita obediência à lei de Deus, que vem através de Cristo Jesus. Então, resumindo, sintetizando, em Cristo está a perfeita justiça que a lei requer de cada um de nós. Mas Deus não para por aí. A graça de Deus não para. Olha, tem mais. E ainda mais. Cristo mudará o coração. Então, o Espírito de Deus, mediante a fé, produzirá uma nova vida. Então, o ideal de Deus não é mais, mas sim muito mais. Então, Deus muda o coração, Deus renova o coração, para esse coração que antes era um coração orgulhoso, um coração enganoso, um coração que não levava desaforo para casa, um coração que revidava. Esse coração agora recebe uma nova modelagem de Deus, para ele ser um coração que perdoa. Nova criatura. Não é remendo. Deus não faz remendo.
nova criatura. A justificação pela fé, irmãos, é vida para o povo de Deus. As hostes do mal tremem quando Cristo é exaltado. E aí, vejam bem, irmãos, reforma de vida é muito importante. Eu sou um apaixonado por reforma de vida. Mas por mais que tenha reforma, eu necessito da justiça de Cristo. Eu preciso da graça de Cristo. Eu preciso de uma fé viva no meu Redentor. Eu preciso estar conectado com aquele que é a perfeita obediência da lei de Deus. A palavra de Deus vai dizer que nele, na pessoa de Jesus, irmãos, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A perfeição de caráter está nessa expressão, irmãos, plenitude da divindade. Então, na plenitude de divindade de Cristo está também a perfeição do caráter de Deus. Então, Jesus, como homem, a palavra de Deus o define como sem pecado. Hebreus 4 diz lá, nós temos um sumo sacerdote sem pecado. Quando nós olhamos para a divindade de Cristo, diz a palavra de Deus que nele, na pessoa dele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus também é Deus. A perfeição de caráter está aqui nessa expressão, cheio de toda a plenitude de Deus. O sonho de Deus é que os seus filhos sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Nós estudamos isso em Efésios, lições passadas aí, tá? E olha o que o Espírito Santo vai dizer para nós. Esta é a herança do servo do Senhor. Não é terra que Deus promete para o seu povo, meu irmão. Tá certo? A maior herança que Deus promete para nós, irmãos, aqui na terra, não agora, não é na eternidade, é aqui agora, tá? É esta herança do céu do Senhor e a sua justiça que vem de mim. Então, quando Isaías está dizendo lá que a tua justiça, olha, pastor, ele está dizendo a minha justiça, não é a justiça de Cristo. A tua justiça irá adiante de ti e na retaguarda agora do Senhor. Mas por que Isaías está dizendo lá a tua justiça? Quando a justiça de Cristo for o quê? A nossa justiça. Nós recebemos uma herança do Senhor, irmãos. Tá? Imagina todo mundo vivendo igual Jesus. E aí, veja bem, esta é a herança do servo do Senhor e a sua justiça que vem de mim. Diz o Senhor, nele estáis aperfeiçoados. Essa expressão aqui, aperfeiçoados, quer dizer completos. Tá? Então, na pessoa de Cristo, porque Cristo é completo, se nós formos tomados de toda a plenitude de Deus, nós vamos estar completos, porque Cristo é completo. Amém. Por isso que a palavra de Deus está dizendo que toda a terra será iluminada com a glória de Deus. Isso significa que os filhos de Deus vão estar tomados de toda a plenitude de Deus. Isso significa que o povo de Deus terá a justiça que vem de Cristo Jesus. Amém. Qual é o nosso problema como igreja, irmãos? Tá? Que constitui a miséria, a nudez daqueles que se julgam ricos e abastados? A falta da justiça de Cristo. Em nossa própria justiça são eles apresentados como vestido de trapo de imundícia. E ainda nessas condições lisonjeiam si mesmos de que estão revestidos da justiça de Cristo. Esse é o nosso engano. E terrível engano. E, vamos dizer assim, tem sido a causa desse atraso em relação aos propósitos de Deus aqui na terra. Ela diz que o ser pode estar clamando o templo do Senhor somos nós.
ao passo que seu coração estão cheio de negócios profanos e comércio injusto. E ela fala dessas mercadorias, tá? Os pátios do templo da alma podem ser guarida de inveja. Olha as mercadorias, irmãos: orgulho, paixão, ruins suspeitas, amargura, formalismo vazio. Cristo olha com tristeza o seu povo professo, que se sente rico e abastado de conhecimento da verdade e que se acha, todavia, destruído da verdade na vida e no caráter. Então vejam bem, a nossa dificuldade é, irmãos, a lei de Deus se manifestar no caráter. Então, repetindo aqui algumas coisas que a gente já sabe, tá? Caráter não é um ato isolado. Caráter são hábitos repetidos. Aí formam o caráter. E veja bem, e Deus quer manifestar, tá, no nosso caráter o cumprimento da lei de Deus. Pastor, essa situação Essa às vezes situação é é aqui mesmo. Tá, é o seguinte, é uma meditação matinal, tá? Eu depois aqui eu vou consultar aqui, eu passo para você. Eu fiquei em dúvida. É uma meditação matinal, tá? Mas eu passo aqui. Esse texto aqui é um texto que de vez em quando a gente volta com ele nos encontros, tá? Nas palestras. Nossa alta vocação. Nossa alta vocação, obrigado, tá? Olha o que ela vai dizer. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo. Então agora vamos olhar Apocalipse agora, no capítulo 18, no verso 1, da seguinte maneira: vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a revelação da justiça de Cristo. Tá? Vamos ampliando esse conceito, tá? O Redentor que perdoa pecados. Então, este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Então, a justiça de Cristo, a exaltação da justiça de Cristo, Cristo como sendo o nosso Redentor, Cristo como sendo o nosso Salvador, Cristo como aquele que perdoa os nossos pecados. Então, quando a justificação pela fé acontece na nossa vida de uma forma como ela é, às vezes nós como igreja, nós temos uma dificuldade com a justificação pela fé. Doutrinariamente, teologicamente, nós definimos correto. Mas quando vai na experiência da vida, é só uma teoria. Entenderam isso aí? E o diabo se alegra com isso. Quando nós aceitamos corretamente a doutrina, entendemos corretamente o sentido bíblico da doutrina, mas não é a experiência da vida. Porque quando começa a ser a experiência da vida, aí começa a acontecer, irmãos, tá? Aquele que tem os pecados perdoados, ele começa a revelar Cristo na sua vida. Amém. Guardaram essa expressão? Aquele que tem os seus pecados perdoados, ele começa a revelar Cristo em sua vida. A revelação da glória do Senhor na forma humana trará o céu tão perto dos homens que a beleza que adorna o templo interior será vista em todos em que o Salvador habita. Os homens serão cativados pela glória de um Cristo que vive em nós. Então isto é o alto clamor, irmãos. Isto é Apocalipse 18:1. Isto é a revelação da justiça de Cristo. A última coisa que nós precisamos entender aqui: os serafins habitam na presença de Jesus, mas assim ainda cobrem com as asas a face e os pés. Quando Isaías viu a glória de Deus, sua alma foi prostrada ao pó, ele se humilhou.
Este será sempre o efeito sobre a mente humana quando os raios do sol da justiça brilham gloriosamente na alma, à medida que a crescente glória de Cristo é revelada. O agente humano não verá qualquer glória em si mesmo, pois as ocultas deformidades da alma serão expostas. A exaltação e glorificação próprias serão extintas. O eu morre e Cristo vive. Porque temos muito orgulho espiritual no coração, irmãos. Porque em algum momento nós, sem a gente falar, mas o céu, quem sabe, olha para nós e diz que nós estamos com a atitude: sou mais santo do que tu. Falta da visão de Cristo. Justiça própria, irmãos, é uma vestimenta que nem sempre ela é percebida. Só vamos entender a profundidade da nossa nudez à medida em que nós avançarmos olhando para a glória que é em Cristo Jesus. Amém. Aqui nós vamos colocar algumas coisas que nós precisamos entender para o tempo presente e finalizar. A primeira coisa que nós precisamos entender que é decreto dominical e chuva serôdia. Decreto dominical não saiu ainda, lógico, tem a evidência de que Cristo está no comando, Deus está no comando, mas porque o povo de Deus não deu a devida importância à justificação pela fé. O que as hostes das trevas olham para a terra, olham para o povo que professa guardar a lei de Deus, o povo que não se ajusta nos sentimentos, não falando que é questão doutrinária, é outro aspecto, nos sentimentos, o povo que abriga sentimentos que não são sentimentos de Cristo, o povo que abriga o orgulho, o ciúme, a inveja, o egoísmo, a ruim suspeita, a maledicência. O inimigo não vai colocar decreto dominical. Quando a justificação pela fé começa a fazer efeito na vida, é hora de Deus derramar a plenitude do seu Santo Espírito na vida do seu povo. Aí o decreto aparece. Foi isso que aconteceu no contexto de 1878. A igreja começou a aspirar, a igreja começou a ouvir, a igreja começou a ver a exaltação de Cristo no púlpito, na vida, nos sermões, nas meditações. Cristo começou a ser exaltado, a justiça de Cristo, a perfeita justiça de Cristo. E as leis dominicais começaram a surgir assim da noite para o dia. E agora nós estamos nesse momento. Comecemos a levantar o poder de Cristo nos púlpitos da igreja. Comecemos a levantar a justificação pela fé na igreja, mostrando como ela é. E o pecado, ele vai começar, vamos dizer assim, a ser odiado da vida daqueles que recebem a justificação pela fé. E nós vamos vendo uma crescente busca pela glória do Senhor, irmãos. Uma crescente busca por aquilo que é exaltado em Cristo Jesus. E quanto mais nós buscarmos Cristo, quanto mais nós queremos a plenitude do Espírito Santo, quanto mais nós queremos a graça de Deus, Deus sempre vai responder com multiplicação. Amém. Deus coloca em nosso ser para que a gente possa pedir a Deus mais, mas o que Deus quer dar é multiplicação. E vamos dizer, muito mais do que multiplicação. Deus quer dar plenitude para nós, irmãos. Mas para isto, nós vamos ter que viver nesta busca crescente da glória de Deus. E nessa busca crescente da glória de Deus, nós não vamos ver nada de bom em nós mesmos. Só em Jesus. E o eu vai morrer. Amém. E Jesus vai ser exaltado. Amém.
Então, quando esse eu estiver morto, aí é a hora de Deus manifestar a sua glória em nós. Amém. A preciosa promessa do derramamento do Espírito Santo. A preciosa promessa do refrigério pela presença do Senhor. A preciosa promessa da graça de Deus na sua plenitude em nosso coração. E aí nós vamos estar, irmão, mostrando na forma humana uma revelação do caráter de Jesus. Que visão que João está dando para nós, irmãos, de que a terra será iluminada com a glória de Deus. Estudemos sobre a justiça de Cristo, falemos sobre a justiça de Cristo, exaltemos a justiça de Cristo, irmãos. Tá? E vamos entender cada dia mais que Deus está trabalhando com o seu povo. Finalizando. Nós temos Minneapolis, justificação pela fé. O assunto de Minneapolis, 1888. Justificação pela fé. Houve resistência, e na resistência que houve, a mensageira do Senhor vai dizer, olha, tá? Ela não disse as palavras, mas ela disse outras palavras que é a mesma coisa, tá? O anjo que estava para descer teve que recuar. Né? Satanás obteve êxito, ela vai dizer, em Deus derramar a plenitude do seu Espírito. A chuva serôdia. E a partir de 1888, ela começou a visitar igrejas, seminários, falando da justificação pela fé, do propósito de Deus. E mais adiante, ela começa falando de avivamento e reforma. Então nós estamos seguindo uma extensão daquilo que começou em 1888. E aonde vai terminar o avivamento e reforma? O avivamento e reforma vai terminar o seguinte: na exaltação de Cristo. Toda reforma tem que ser para exaltar a Cristo. Todo avivamento tem que ser para exaltar a Cristo. Tudo, a centralidade da reforma é Cristo, irmãos. A centralidade do avivamento é Cristo. A centralidade de uma vida em harmonia com a vontade de Deus é, pela fé, fazer aquilo que é do agrado do Senhor. Então nós estamos vivendo nesse período profético, tá? Em que o céu está esperando vasos que estejam se esvaziando, vasos que estejam almejando a glória do Senhor, vasos que estejam desejosos de serem revestidos com a justiça de Cristo, para que Deus possa derramar plenitude de bênçãos. Que tempo nós estamos vivendo? Qual deve ser a nossa oração nesse momento final, tá? De vida? Senhor, eu quero participar de Apocalipse 18:1. Eu quero fazer parte desse evangelismo, em que o Senhor vai ser o grande ensinador. A grande eficácia desse evangelismo vai ser o Senhor, não vai ser os métodos que eu aprendi durante a vida. Outra coisa, será um ministério de eficiência. Paulo define como sendo um ministério de justiça, um ministério de glória, em que nós vamos andar e a justiça de Cristo vai adiante de nós, e atrás também a justiça, é a glória do Senhor. E isto vai atrair corações para conhecer mais do propósito de Deus. Precisamos estar nessa crescente busca pela glória do Senhor, irmãos, na justiça que vem de Deus, nessa plenitude de justiça, nessa chuva de justiça, para recebermos a herança do Senhor, as bênçãos do céu. Que Jesus, o seu Santo e Bom Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos ajude a entender este momento mais solene que estamos vivendo. Nós estamos já próximos de ver Apocalipse 18 se cumprindo. Tá? Na vida dos apóstolos foram necessários 10 dias para a plenitude do Espírito Santo se manifestar. A serva do Senhor diz que tem um grau mais elevado para nós, porque a bênção é maior para nós. Que Deus ajude nós sermos homens
e mulheres, buscando o poder do Espírito Santo. Amém? Bondoso Pai, que a tua graça, o teu santo e bom Espírito, nos ajude a viver aquilo que foi falado aqui. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.